paz do Senhor Jesus, o meu nome é Kathleen e esse canal é pra Jesus. Pessoal, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês um pouquinho sobre propósito, um tema aí bem forte que tem sido falado bastante aí no meio cristão, principalmente nesse período de pandemia, e eu quero dar algumas dicas para você que deseja aí fazer um propósito com Deus, como fazer, o que fazer. Então esse vídeo é especial aí para você que tem dúvidas acerca de propósito, certo? Bom, primeira coisa, pessoal, o que é um propósito? Propósito é quando você precisa de algo de Deus e você quer se esforçar um pouco além, né? E mostrar para Deus que realmente você precisa dessa resposta. Você quer algo de Deus além do normal, assim, eu vejo como isso, né? A definição de propósito. Então, você está buscando algo sobrenatural de Deus. E aí você se dobra, se volta para Deus ainda mais na busca disso que você tem necessidade com Deus. Então, para mim, isso é propósito, é tentar se aproximar mais de Deus, chamar a atenção de Deus para algo que você necessita, né? Então, vou dar primeiro para vocês algumas dicas e depois algumas formas de realizar esse tipo de propósito, certo? Número 1, pessoal, que eu dou para vocês é ore a Deus. Busque a Deus, né, para que você faça um propósito de qualidade com o Senhor. Então, ore, coloque na direção de Deus aquilo que você está pedindo. E sempre lembre de ressaltar que seja feita a vontade de Deus e não a sua. E esteja com o coração e a mente aberta para ouvir talvez um não da parte do Senhor. Então, quando você for fazer o propósito, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar em oração todo esse desejo, tudo isso que arde no seu coração e estar com o coração e a mente abertos para a resposta que Deus vai te dar. Segunda dica, pessoal, então, que eu vou dar para você: cumpra aquilo que você acordou com Deus. Você não está fazendo, né, algo para o ser humano, né? Se bem que quando a gente faz aos homens, a gente também tem que ter esse cuidado de honrar a nossa palavra, mas mais ainda diante de Deus, né? Então você faça um propósito dentro daquilo que você pode cumprir com Deus, para que não chegue no meio do propósito e você desista e você pare, né? Então faça algo que esteja dentro das suas condições de cumprir isso com Deus. Bom, pessoal, a próxima dica então que eu dou é se organize, tá? Tenha um horário fixo para o seu propósito, tenha um dia da semana, né? Um momento que você vai saber que aquele momento é do seu propósito e que nada vai tirar você desse momento de propósito. Então se organize para que esse momento seja exclusivo para o seu propósito. Amém? Agora então, pessoal, eu vou dar aí 10 dicas de tipos de propósito que você pode fazer com Deus. Eu já fiz vários propósitos com Deus. Confesso para vocês que eu sou uma pessoa que vive de propósito em propósito, porque eu quero sempre saber qual é o querer de Deus para a situação, para o momento em que eu estou vivendo e para aquilo que eu estou orando também. Então eu gosto muito de fazer propósito, recebi inúmeras vitórias acerca disso, então eu só quero agradecer aí a Deus, né, por tudo que o Senhor me respondeu através de propósito. E eu creio que se você fizer um propósito com fé, colocando todo o seu coração e toda a sua confiança no Senhor, com certeza Ele vai honrar e vai dar uma resposta para você. Propósito, então, primeira forma de fazer um propósito é leitura da palavra de Deus. Esse propósito é extremamente legal, gente, porque além de você estar buscando de Deus, você se alimenta espiritualmente, que isso é fundamental para qualquer cristão. Então, um propósito de leitura da palavra de Deus é extraordinário. Eu geralmente faço o propósito de leitura anual, então no início do ano, ali em janeiro, eu converso com Deus e digo: Senhor, me dá graça para que durante o ano eu possa ler a Tua palavra, eu possa meditar diariamente nela. Então é um propósito muito legal. Você pode fazer um propósito, por exemplo, de ler um capítulo da Bíblia por dia. Você pode fazer um propósito de ler a Bíblia toda durante um mês. Você pode fazer um propósito de ler a Bíblia toda em 100 dias, como eu já fiz com o meu grupo de jovens, o Louvoração, e foi extremamente importante na minha caminhada. Eu amei fazer esse propósito. Então tem várias formas. Um propósito de culto.
Como assim? Eu vou orar e vou dizer para Deus, Senhor, eu vou fazer 10 cultos de ensinamento, ou eu vou ir a 10 cultos da mocidade, ou eu vou ir a 5 ou a 6 cultos da minha igreja, e eu quero uma resposta, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor me liberte, que o Senhor me transforme. E eu já fiz muito esse tipo de propósito e eu recebi muitas vitórias. Teve vários exemplos da primeira vez, no primeiro dia de propósito em que eu estava fazendo esse propósito de culto, Deus já falar comigo e ser maravilhoso. Então, já fiz esse propósito de culto aí em grupo, com os amigos, já fiz com a minha família também. Então é bem bacana você fazer esse propósito, além de você ter aquele estímulo para estar na igreja e para ir ao culto, para cultuar a Deus, você se fortalece espiritualmente também. Então o propósito de ir ao culto eu acho muito legal de fazer e é super bacana e você vai receber aí muito de Deus, né? Porque você vai estar lá orando, louvando, ouvindo a palavra de Deus e você vai sair alimentado, né, nesse período de propósito. O terceiro propósito que eu digo pra vocês é o propósito da oração. Gente, esse propósito é infalível, tá? Isso eu dou 100% de certeza pra vocês, porque a oração, ela não falha. Então, faça um propósito de oração. Senhor, eu vou orar 30 minutos por dia, eu vou orar 10, eu vou orar 15, eu vou orar durante um mês, eu vou orar durante uma semana, em tal horário. Faça um propósito de oração. Oração, gente, é igual a intimidade com Deus. Então, você está fazendo um propósito para ser íntimo de Deus. Então, a quarta dica de propósito que eu dou pra você, gente, é o propósito de jejum. Qual o objetivo do jejum, gente? É mortificar a carne, ou seja, eu tentar viver, né, e andar mais no meu espiritual do que na minha própria carne. Então é um período que você vai ficar sem o alimento, mas que você vai dedicar ao alimento da palavra, que é a leitura da Bíblia Sagrada. Então o propósito de jejum é um propósito muito para quem quer ser liberto de algo que aprisiona o seu eu, a sua carne, o seu corpo físico, como enfermidade, como vícios, como coisas desse tipo, como coisas bem humanas mesmo. Então o jejum ele é extremamente eficaz para essas coisas, né? Porque lá na palavra de Deus diz, né, que há coisas na nossa vida que somente com jejum e oração a gente vai vencer. Então, um propósito de jejum é muito legal. Eu já fiz, pessoal, um propósito de 40 dias, de jejuar por 40 dias. E nesses 40 dias eu fiz apenas uma refeição diária, onde eu orava ali, claro, para não ficar muito fraco, né, o meu organismo. E aí eu orava, me alimentava e já continuava em jejum novamente. Já fiz jejum de 3 dias consecutivos também. Já fiz jejum de um mês também. Já fiz jejum de uma semana. Fiz vários tipos de propósito de jejum e eu vejo que é muito importante. Mas aí eu dou uma dica para você que não está acostumado a fazer propósito de jejum. Comece devagar, comece com poucas horas e depois aos poucos você vai evoluindo nesse tipo de propósito. Porque o seu corpo também tem que estar preparado para você fazer esse tipo de propósito, para você não virar uma luta, né? E ser uma coisa realmente abençoada. Quinta dica, gente, de propósito que eu dou pra vocês é o propósito do voto. E aqui eu quero ressaltar algumas coisas, tá? O propósito do voto é assim, ó. Senhor, eu preciso de uma vitória financeira, por exemplo. E se eu for abençoado, se realmente isso acontecer na minha vida, eu vou ofertar lá na tua igreja, né? Algo que a igreja tem necessidade. Ou eu vou dar uma oferta voluntária num valor X. Enfim, mas aqui, gente, eu quero abrir um parênteses bem grande, tá? Que você não deve barganhar com Deus, tá? O que é barganhar com Deus? É você colocar uma imposição. Senhor, eu só vou fazer se o Senhor me abençoar. Eu só vou ofertar se o Senhor me der. Então, eu aconselho você que faça esse tipo de voto, sim, porque é importante, Deus se agrada. Eu já fiz, gente, vários votos assim. Mas no momento em que o Senhor responder para você, se sim ou se não, daquilo que você está orando, você cumpre o voto mesmo assim, mesmo que o Senhor diga não. Porque o importante no propósito é Deus falar com você, não Deus fazer aquilo que você quer, entendeu? Então, tenha cuidado quando você vai votar desse jeito com Deus, quando você vai fazer um propósito assim,
porque a ideia desse propósito é ouvir a vontade de Deus, é saber o que Deus quer para você, não aquilo que você está impondo para Deus. Senhor, eu só vou fazer se tu fizer. Não, Senhor, eu quero saber qual a tua vontade e mediante a tua vontade eu vou ofertar tal coisa. Eu já ofertei, né, gente, um valor de um carro que eu ganhei e eu disse para Deus que eu queria muito ganhar aquele carro e eu ofertaria um valor, né, considerável daquele veículo que eu queria vender na época para quitar dívidas. E o Senhor realmente me deu o carro e eu consegui ofertar na casa de Deus e foi uma bênção. Eu faço muito assim, gente, com o meu grupo de jovens do Louvoração. Eu gosto de ofertar muitas coisas que eles têm necessidade para o crescimento na obra de Deus. E Deus tem me dado, gente, muito além daquilo que eu tenho ofertado. Mas eu sempre procuro ouvir a vontade de Deus, e mesmo que o Senhor diga para mim que não, que aquilo que eu estou desejando não é da vontade dele, eu mesmo assim cumpro o voto, porque o que eu queria era ouvir a voz de Deus e saber qual era a vontade dele. Então, quando você for fazer um voto assim, esteja com o coração e a mente aberto, para mesmo que o Senhor diga não para você, que não é aquilo que ele quer para você, você possa honrar esse voto, amém? De propósito que eu dou pra você é um propósito de clamor. Tá, irmã Kathleen, mas clamor e oração não é a mesma coisa? Não, é diferente. Eu vou explicar pra você o porquê. Um propósito de clamor, gente, é quando você precisa de algo muito, muito urgente da parte de Deus. Algo que você realmente precisa de uma resposta que Deus fale logo com você. Uma questão, como a gente costuma dizer no popular, de vida ou morte. E então você faz um clamor, você ora, você louva, você lê a palavra, você faz várias coisas e você derrama realmente a sua alma diante de Deus. E aí esse tipo de propósito, gente, tem que ser diário e tem que ser constante para que o Senhor possa realmente ver que você tem aquela necessidade de ser ouvido e também respondido da parte de Deus. Então, um propósito de clamor eu já fiz, gente, em momentos de dificuldade na minha caminhada e Deus me respondeu da forma mais gloriosa possível. Só de propósito que eu dou para você é o propósito que eu chamo de combo. Isso é um nome que eu dei, tá, gente? Que é você fazer várias coisas. Ah, Senhor, eu quero fazer um propósito de ter mais intimidade contigo, então eu quero fazer um propósito em que eu vou louvar o teu nome durante tanto período do dia, eu vou ler tantos capítulos da palavra de Deus e eu vou ao culto. E eu vou orar na madrugada, entendeu? Onde você junta várias coisas da vida espiritual e faz um propósito com Deus. Por um período, né, determinado aí por você, mas você faz várias coisas. Você não só ora ou não só lê a palavra, mas você faz várias coisas nesse propósito de busca aí de Deus. Então eu chamo esse propósito de combo e é um propósito muito bacana porque você faz muita coisa para Deus e você se edifica também. Vou dizer para você, pessoal, é o propósito da madrugada. E, gente, o propósito da madrugada é diferente, muito diferente. Quem já fez propósito da madrugada sabe que a resposta vem logo, que Deus se manifesta, que o seu espiritual passa para um outro nível. Por que a questão da madrugada, gente? Aí tem muitas questões no meio cristão, né? E aí tem até a famosa frase que a fila é menor, né? Que muitas pessoas estão dormindo enquanto você clama, então a fila lá da oração no céu tá menor. Eu creio, pessoal, que a oração na madrugada vai muito além disso. Eu tenho a visão que a oração na madrugada é o esforço. É você tirar aquele momento que você deveria estar descansando, né? Que você deveria estar dormindo, relaxando, para buscar de Deus, para estar em contato com Deus, para abrir o céu e para tocar o céu mesmo. Então eu acho algo extremamente, né, sobrenatural mesmo, né? Então eu acho que o propósito da madrugada traz muitas respostas de Deus, traz elevação espiritual. E quem ora na madrugada é diferente. Você vê na igreja que pessoas que têm aquele brilho de Deus, que quando vai pregar, pega o microfone e a glória de Deus já desce no meio da igreja. Provavelmente, se você perguntar para ela, ela ora na madrugada. Então, faça, pelo menos em alguns momentos da sua caminhada com Cristo, esse propósito da madrugada,
porque você vai ver uma diferença na sua vida espiritual e você vai passar a ser outro cristão depois desse. Nono propósito, então, pessoal, é o devocional, e tem vídeo aqui no canal e eu quero agradecer aí, porque é um dos vídeos mais visualizados aqui do canal. Eu fiquei muito feliz, pessoal, porque o devocional é algo extremamente importante na minha vida. E eu gosto muito desse momento de devocional, e eu fiquei muito feliz que esse vídeo no canal tenha acrescentado muito aí pra vocês. Então, minha gratidão a Deus. E o propósito devocional, gente, é algo muito legal, porque é um momento diário que você vai ter com Deus. É aquele particular, é aquele secreto, é você e Deus. E, nossa, é tão bom, gente, ter um particular com Deus, sabe? Poder contar tudo pra Ele, porque Ele não vai te julgar, Ele não vai apontar o dedo pra você, Ele não vai botar os seus defeitos em auge, mas Ele vai te ouvir com muito amor, com muito carinho, e você vai sair desse momento de devocional, né, de particular com Deus, renovado, com força para seguir em diante, com força para que o seu dia seja abençoado. Então eu digo para você aí que é um dos propósitos mais maravilhosos de se fazer, é o devocional. E o último, então, pessoal, a última dica aí de propósito que eu quero dar para vocês, propósito número 10, é faça um propósito em grupo, gente, é muito legal. Eu já fiz vários com louvoração, eu sou a líder dos propósitos, eu adoro fazer propósitos, eu gosto muito, porque eu vejo, né, o crescimento espiritual deles e eu vejo que isso é muito legal. Então faça propósito em grupo, e eu quero aproveitar aqui e mostrar pra vocês um dos propósitos em grupo que a gente tem, que é esse aqui, gente. Olha que lindo o nosso propósito. Aqui não sei se dá pra você ver. Jovens para Jesus é o nome. E aqui tem vários post-its, ó, gente. Vários nesse potinho lindo. Tem até uma pérolazinha que a gente colocou pra enfeitar o potinho. E esse propósito, gente, tem tanto testemunho lindo disso aqui que vocês não fazem ideia. Vou explicar pra vocês. É o meu grupo lá, o Louvoração, e a gente colocou aqui todos os nomes de jovens que já passaram pela nossa igreja e que se desviaram, amigos que a gente quer que encontrem Jesus, que ainda não são salvos, ainda não são cristãos, e também os nossos do Louvoração estão aqui dentro, porque hoje não é importante você orar só pelos jovens virem à igreja, mas para que eles permaneçam, né? Então a gente colocou no nosso coração de colocar eles aqui também, para que eles permaneçam, para que eles não se desviem da fé, para que eles não olhem para o lado, para que eles olhem para Cristo Jesus. E, gente, tem tanto testemunho lindo desse propósito, porque já faz alguns anos que a gente vem com ele, e aí cada momento, cada semana ou mês, ele fica na casa de alguém para que a pessoa se dedique a orar, e agora ele tá aqui em casa, então eu quero mostrar aqui pra vocês. E, gente, assim, ó, eu vou contar brevemente pra vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu tive duas meninas aqui nesse propósito que eu não conhecia elas, e foi um dos meus meninos até que trouxe elas aqui para o propósito de oração. E eu disse, vamos orar, e eu creio, e eu até me lembro que eu disse pra ele assim, eu creio que elas serão parte desse projeto, que elas vão vir a cultuar a Deus. E aí quando elas vieram realmente fazer a visita ali, começaram a conhecer a casa de Deus, em um momento que nós estávamos reunidos, eu disse pra elas assim, nós já amamos vocês, nós já desejávamos ter vocês aqui. E foi algo que marcou elas, que até hoje elas comentam, né? Como assim? Já nos amavam, já nos... né? Porque a gente já orava por elas, né? A gente já orava para que elas estivessem aqui com a gente, cultuando a Deus. Hoje são umas bênçãos aí, cantam, né? Ministram e trabalham na obra de Deus. Tem um outro testemunho também de uma outra linda, maravilhosa aí do Louvoração, que ela era uma menina, assim, muito difícil, assim, para se dobrar ao evangelho. A mãe dela era uma mulher de Deus, assim, que estava sempre orando por ela, e nós incluímos ela aqui também no propósito. E aí, sempre que a gente lançava o convite, né, para que ela viesse à igreja, ela muito resistente a esse convite, né, e tudo mais. E com o tempo, né, ela veio, ela começou a se achegar, e hoje, gente, ela é uma grande pregadora, ela prega muito, ela é uma menina usada por Deus, Deus conduziu a vida dela, ela se batizou nas águas, ela é uma bênção, faz parte de vários ministérios da igreja. Então é uma gratidão enorme, gente, saber que o que a gente ora dá frutos, e eu creio que todos esses jovens que estão aqui
estão debaixo de uma camada de oração muito linda. Então faça um tipo de propósito assim com a sua mocidade, com o seu círculo de oração, com o seu grupo aí de obreiros, com o seu qualquer departamento aí que você tenha na igreja, que isso, gente, é maravilhoso. A oração é a chave da vitória, como eu sempre digo. Então faça um propósito aí que você vai ver frutos disso. E quando você começa a colher os frutos, você vê o quanto valeu a pena, quantas lágrimas que você derramou chegaram diante de Deus e foram maravilhosas. Uma vez o Senhor falou comigo no culto e me disse que cada jovem que estava aqui dentro estava depositado diante de Deus. Então isso alegrou muito o meu coração. Então eu creio que aqui ainda terá muitos frutos. Então ore aí por nós também, tá, pessoal? Pelos nossos jovens aí para Jesus. E que Deus possa abençoar você que for fazer um propósito assim também, tá? Então, meus amados aí do canal, eu quero agradecer aqui de todo o meu coração que o canal chegou em 200 inscritos, gente. Muito rápido foi essa chegada dos 100 aos 200 e eu prometo pra vocês que vai ter louvorzão aqui de novo. Eu e os meus amigos estamos nos organizando aí pra fazer um louvorzão 2 pra vocês. Só em função de trabalho e pandemia a gente precisa se organizar, né, pessoal? Então, peço um pouquinho de paciência aí pro pessoal, mas vai sair sim um louvorzão 2, em gratidão aos 200 inscritos. Gente, eu não esperava mesmo que o canal fosse chegar em 200 inscritos tão rápido. Eu tô imensamente feliz, eu nem sei o que dizer da minha gratidão a Deus, de saber aí que tem 200 pessoas orando e compartilhando coisas da palavra de Deus comigo. Eu gostaria de dar um abraço em cada um de vocês e agradecer pela confiança aqui no canal, pelo carinho. E não esquece que quando a gente chegar em 500 inscritos vai ter sorteio aqui no canal e eu já tô preparando umas coisas muito legais pro sorteio. Então me ajuda aí, se inscreve no canal, deixa seu like e que Deus possa abençoar você e que você faça a partir de hoje um propósito maravilhoso com Deus e tenha um crescimento espiritual aí tremendo. Depois deixa aqui nos comentários pra mim o testemunho do propósito que você fez pra gente compartilhar coisas abençoadas e maravilhosas da parte de Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.